aboboreira. No hebraico, a palavra usada é kikayon, conforme Jonatas 4, versículos 6 ao 10. Aqui, uma planta de crescimento muito rápido. Na Septuaginta é usado a abóbora, a Curcubita pepo, que faz parte da família das colossíntidas. A planta era nativa da área do Mar Cáspio. Foi introduzida na Síria em alguma data desconhecida, mas antes da época de Jonas. Alguns pensam que a espécie vegetal em foco, no caso de Jonas, seria a Greco-Egípcias kiki, nome hebraico similar ao daquele que é usado em Jonas. Esta seria então a mamona, chamada também de palma Christi. Seu nome científico é Ricinus communis. Essa também é uma planta de desenvolvimento rápido, capaz de atingir a altura de 3 metros. No relato de Jonas, porém, nenhuma explicação natural pode explicar a rapidez do crescimento daquela planta, pelo que preferimos pensar em algum sinal divino. As colossíntidas, no hebraico paká, que significa que abre-se pelo meio, segundo Reis 4:39, foi a planta ingerida pelos filhos dos profetas. Essa planta produz um fruto que assemelha-se à laranja quanto ao tamanho ou formato, embora tenha casca dura e uma polpa amarela com manchas verdes e brancas. Assemelha-se um tanto ao melão e pertence à mesma família. Tal planta era comum na Palestina. Também produzia uma substância usada como medicamento e catártico. Tratava-se de uma erva ereta, com caule e ramos quebradiços. A lição espiritual da planta de Jonas. Sua presença alegrou Jonas devido à sombra projetada na mesma, mas seu desaparecimento deixou irritado, visto que sua preciosa sombra lhe fora tirada. O contexto também sugere que Jonas teve dó da planta por causa de sua breve vida e súbita morte. Seja como for, a planta era muito importante para ele, embora fosse apenas uma planta. No entanto, Jonas entristeceu-se porque Deus poupara Nínive e a sua multidão de habitantes, dos quais Deus se condoera. Essa é uma excelente lição. Deus tem mais misericórdia dos homens do que os homens têm de seus semelhantes. Podemos esperar mais da misericórdia de Deus do que a maioria dos homens espera. Essa é uma porção que nunca se ausenta da mensagem do Evangelho, posto que é quase totalmente ignorada. Abominação. 4 vocábulos hebraicos são assim traduzidos, e no Novo Testamento, o grego bidelugma é o veículo deste conceito. Primeiro, usos populares não religiosos. Os israelitas tinham aversão a certas pessoas e as excluíam de sua comunidade. Por sua vez, os egípcios tinham os israelitas como abomináveis. Deuteronômio 23:7. Uma pessoa podia ser rejeitada por causa de alguma enfermidade. Salmo 88:8. Ou aflição. Jó 19:19. Certos animais ou alimentos em especial eram evitados. Ezequiel 8:10, Isaías 66:17. Acima de tudo, era repelida a idolatria pagã. Assim, os termos hebraicos envolvidos refletiam tais usos, como shegués, carnes de animais proibidos, shigus, ódio à idolatria, pigul, repugnância à carne sacrificial estragada. A mais comum dessas palavras é toebá, que era usada para indicar qualquer tipo de abominação. Segundo, a abominação da idolatria. A idolatria repele a ordem própria das coisas e perverte a ideia da divindade, substituindo-a por uma variedade qualquer das simulações humanas, deixando de lado a adoração ao único Deus. A idolatria não é apenas a perversão da ideia de divindade, mas também é uma irresponsabilidade moral
porque através dela o homem é iludido acerca de quem ele tem responsabilidade. Outro sim, a prática da idolatria tem produzido muitas práticas desumanas, violentas e corruptas. A queixa de Jeremias, no capítulo 7, 1 ao 15 de seu livro, leva em conta as implicações morais da idolatria. Ezequiel lamentou a corrupção da vida nacional por causa das práticas idólatras. Ezequiel 7,3 e capítulo 20, versículo 4. As coisas especificamente mencionadas nessa conexão são o homossexualismo, o orgulho, a mentira, a violência contra os inocentes, o testemunho falso, a discórdia. Coisas essas que só deviam ser esperadas da parte dos pagãos, mas que também apareciam na vida dos chamados justos. Levítico 18, versículo 23. Os trechos de Deuteronômio 12, 31 condenam o sacrifício de crianças. No capítulo 3, 28 a 32, a desonestidade nos negócios. O capítulo 6, 16 e 19, a altivez, a mentira, o falso testemunho e a perturbação da ordem. 15 e 26, os pensamentos malignos. Capítulo 17, versículo 15, a inversão à justiça. Em suma, todas as práticas estranhas à boa ética são abomináveis. Abominável da desolação. Essa expressão se acha em Mateus 24:15 e Marcos 13:14. A origem do termo se encontra em Daniel 11:31 e capítulo 12, versículo 11. Poderia ser traduzida por abominação que desola. Essas palavras foram aplicadas a Antíoco Epifânio, que erigiu um altar a Zeus no altar do Eterno. O relato encontra-se em 1 Macabeus, um livro apócrifo do período intertestamentário, capítulo 1, versículos 54 ao 64, e também em Antiguidade de Josefo. Em cerca de 170 a.C., esse monarca Seleucida perpetrou o que se considerou atrocidades contra os judeus e também a sua religião, mediante a poluição do templo de Jerusalém. Porém, ele serviu apenas de tipo simbólico do grande anticristo que virá e que é um dos temas principais do Novo Testamento. Vejamos este assunto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O futuro anticristo aparecerá e assumirá o controle do templo, proclamar-se-á Deus, realizará muitas maravilhas falsas e controlará o mundo inteiro, afinal, por um breve período. Ele será tão intensamente iníquo que só se poderá comparar ao próprio Satanás. Alguns acreditam que houve personagens de menor envergadura e que serviram de material para o conceito da abominação da desolação. Alguns acreditam que Marcos liga isso às circunstâncias da guerra dos judeus contra Roma. É verdade que, ao tempo da destruição de Jerusalém, os romanos ofereceram sacrifícios às suas insígnias postas diante da porta oriental do templo. Mas isso serviu de mero símbolo da blasfêmia maior que ainda jaz no futuro. Israel, afinal, lhe fará oposição e muito sofrerá por causa disso. Entretanto, o anticristo assumirá o controle do templo e obrigará o povo a adorá-lo ali como se fosse Deus. Essa ação é justamente o abominável da desolação. Fala de grande apostasia, que é a idolatria máxima. Satanás será adorado em um homem, porque o anticristo será o filho do diabo, fazendo parte da trindade maligna, a saber, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Essa será a idolatria máxima que Deus abominará. A tradição profética assegura-nos que chegará tempo quando o mal predominará violentamente sobre o mundo, quando o Espírito Santo se ausentará, exceto dos corações de um pequeno remanescente. O anticristo encabecerá essa revolta.